Do nosso Deus. Tá aí o tema nesse dia: a morte da morte e a nossa ressurreição. Amém? Eterno Deus, queremos, Pai, aprender sobre esse tema, Pai, sobre esse assunto. Queremos crescer, queremos desenvolver, Pai, que a nossa mente possa estar aberta nesta manhã, que os nossos corações estejam dilatados, para que possamos absorver esse ensinamento que, por certo, o Teu Espírito trará a revelação e um perfeito entendimento nessa manhã, neste dia, em nome de Jesus. A morte da morte e a nossa ressurreição. Então vamos lá, vamos crescer na graça e no conhecimento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Olha o que diz: eis aqui vos digo um mistério. Paulo já começa falando de um mistério. Olha, nós sabemos que mistério é algo que ainda não foi revelado. E era isso que o apóstolo estava trazendo à consciência dos nossos irmãos lá em Corinto. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Isso é um mistério, Paulo? Era. Então ele estava dizendo: olha, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Dormir ali é morrer. Eles usavam muito essa linguagem, né? Então Paulo estava dizendo: nem todos morreremos. Como assim, Paulo? Mas todos seremos transformados. E por que nem todos morreremos, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados? 15:52, 1 Coríntios. No momento, em um único momento, em um único evento iria acontecer isso. Em um único evento, nem todos iriam dormir, porém, entretanto, todos seriam transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão o quê? Incorruptíveis. E nós seremos o quê? Transformados. Olha que interessante. Paulo está falando que no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, ele disse: e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, vírgula. Existe um povo, ou a grande massa dos evangélicos, eles acreditam em uma ressurreição no sentido literal. A maioria dos evangélicos acreditam que a ressurreição falada por Cristo, falada por Jesus, é no sentido literal, que as pessoas vão morrer, vão ficar lá no túmulo, e aí um dia, em um futuro incerto, Jesus vai voltar e Ele vai ressuscitar essas pessoas. E elas acreditam que essas pessoas que irão ressuscitar, essas pessoas vão ressuscitar com corpo físico, com corpo de carne. Mas não é isso que o Evangelho nos apresenta. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra diz o seguinte: que haveria ressurreição de mortos, porém com corpos incorruptíveis. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O que é algo incorruptível? É algo que não se corrompe, é algo que não se acaba, é algo que não é da terra, é algo que é do céu. Corpos incorruptíveis, amados, não é corpos físicos no sentido literal. São corpos espirituais, porque o mesmo Paulo fala na carta aos Coríntios que se há corpos terrestres, também há corpos
celestes. Então, a ressurreição dos mortos não é no sentido literal como a maioria das pessoas esperam, mas sim no sentido do Espírito. As pessoas, os mortos daquela época, iriam ressuscitar incorruptíveis. Aí Paulo diz: e nós, ele achava, ele acreditava que ele estaria vivo, melhor dizendo, para a manifestação do Filho do Homem, que ocorreu no ano 70, aparou-se de Jesus. Então ele diz: e nós seremos transformados. Então o que é que o apóstolo Paulo estava dizendo? O que é que o apóstolo Paulo estava falando? Ele disse: olha, os mortos vão ressuscitar incorruptíveis. Agora, nós que ficarmos vivos, nós não vamos morrer, nós não vamos dormir. Nós não seremos ressuscitados, nós seremos transformados. Mas como isso acontecer, Paulo? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A princípio é meio que complexo, mas se vocês, até aqueles que me ouvem aqui no YouTube, vão me ouvir na gravação, se vocês assistiram ou assistirem as 3 mensagens que nós gravamos sobre Deus o Assolador, você vai compreender isso aqui perfeitamente. Então Paulo fala assim, 1 Tessalonicenses 4,13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, estão mortos. Então, houve aqui nesta igreja uma aflição, uma perturbação, um medo, um pavor, uma incerteza. E aí Paulo trouxe uma mensagem de consolo para esta igreja. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Eu não quero que vocês fiquem sofrendo aí sem conhecimento acerca daqueles que já partiram. Por quê? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com quem? Com Ele. Então Paulo disse: fiquem em paz, porque aqueles que dormem no Senhor, Deus os tornará a trazer com Ele. Ou seja, haverá uma ressurreição. Lembrando que desta ressurreição que Paulo se refere, não é ressurreição física, é uma ressurreição de um corpo incorruptível, algo imortal. Então Paulo estava dizendo: olha, aqueles que dormem, Deus os tornará a trazer com Ele, com Jesus. Olha lá, 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para o quê? Para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós, o que ficarmos vivos, nós não vamos preceder os que dormem. Ou seja, há uma ordem. Os que dormem ressuscitarão primeiro, com corpo incorruptível. Vamos fazer uma analogia aqui. Não era que o irmão Elcio ia morrer, e na vinda do Senhor sobre as nuvens, o irmão Elcio ia ser ressuscitado com esse corpo. Talvez mais novinho, mais bonitinho, não é nada disso. O corpo da ressurreição não era o corpo que foi plantado na terra. Paulo explica isso aos coríntios: planta-se a semente vai morrer e vai germinar e nascer um novo corpo. Aí ele dizia: assim é na ressurreição. Planta-se corpo carnal, animal, nasce corpo espiritual, porque era o corpo da ressurreição, não era corpo no sentido literal. E hoje que nós, meus amados, nós vemos tanta baboseira. Outro dia eu fiz uma transmissão aí, divulguei um vídeo aí eles colocam aquele som de fundo tenebroso, sabe? E colocam aqueles relâmpagos, vendavais,
vulcões em erupções. Eles colocam aquilo, e aí colocam assim as imagens das pessoas, e as pessoas sumindo e a roupa ficando. Aí o avião vem, o piloto some, e o povo fica desesperado. Porque o piloto era crente, foi arrebatado, e o resto não era crente e ficou no avião, vai morrer. Eles acreditam na ressurreição assim. O sistema religioso acredita no arrebatamento, né, no sentido literal, porque eles não entendem que o arrebatamento tem a ver com a ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos. E não é no sentido literal que o avião vai cair, que um aqui do lado vai sumir, a roupa vai ficar. Mas a palavra diz que no céu não entra carne e sangue. Jesus, para ir para o céu, ele teve que ter o corpo glorificado, porque o Nazareno não foi para o céu. Porque os anjos disseram assim como vocês viram ele subir, ele vai descer. Meus amados, quando Jesus subiu, ele subiu com um corpo de glória, corpo glorificado, o corpo que foi ressuscitado. Mas primeiro Jesus ressuscitou no sentido literal. Sim, claro, ele era o Messias. E como as pessoas iam acreditar que ele era o enviado de Deus, se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado no sentido literal, o terceiro dia? Então não haveria possibilidade de nós crermos na ressurreição. Então houve uma necessidade de Jesus ressuscitar com corpo físico, literalmente. Por quê? Para dar testemunho que de fato a morte não tinha poder sobre ele, porque ele foi o único que morreu e ressuscitou. Então havia essa necessidade. E houve relatos históricos também que na ressurreição de Jesus, algumas pessoas também saíram do túmulo, ressuscitaram também. Claro, era o pacto da lei, Jesus estava cumprindo a lei, e os prodígios e as maravilhas tinham que acontecer. Como ele ressuscitou o próprio Lázaro depois de 4 dias? Agora uma pergunta: Lázaro não morreu depois? Claro que morreu. Jesus não ressuscitou Lázaro e dali Lázaro foi para o céu. Passou-se um tempo, Lázaro faleceu depois. Então aquela ressurreição no sentido literal era para testemunhar de que Jesus Cristo era o Messias, era ungido, o Cristo, o Salvador. E hoje banalizaram o Evangelho, né? Existem casos aí de pessoas que dizem que ressuscita mortos. E o pior, tem gente que acredita. Meus amados, não existe, isso não existe. Fazer como aquele padre Quevedo. Não existe ressurreição, não existe um homem na terra, ninguém para ressuscitar alguém que já morreu. Nós temos um tempo, uma vida determinada pelo Pai, e quando chegar a nossa hora nós vamos partir e nós não vamos ressuscitar. Não existe oração forte para, mas porque eu vi aí um pastor orando e uma criança ressuscitou, ela não estava morta ainda. Como saiu um vídeo aí, né? Esses conhecidos é para os fracos. Lá fora tem um que está ressuscitando morto. Aí descobriram que que era forjado, que era mentira. Novidade, não para nós. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Tem mais? 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Olha o que nós aprendemos na semana passada, que esse descer aqui não é no sentido literal. Era o juízo de Deus sobre Israel, o julgamento sobre aquele povo que ocorreu no ano 70. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Paulo está falando isso antes do acontecimento. Com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Olha, aqui Paulo usa a palavra arrebatados. Em Coríntios ele usou a palavra o quê? Transformados. A palavra arrebatados e transformado tem o mesmo sentido, porque arrebatado é tomado para si, e transformado era receber um corpo de glória para habitar os céus. Então esta palavra aqui, arrebatados, amados, não é ao pé da letra no sentido literal, como as pessoas creem que vão sumir da terra. Não há, deixa eu aproveitar aqui um gancho. Irmão, mas Enoque foi arrebatado. Para onde? Para o céu, não. Enoque não foi arrebatado, Enoque foi transladado de um lugar para outro. Deus tomou para si.
Elias, ele subiu numa carruagem de fogo. Elias foi para o céu, Elias foi arrebatado para o céu numa carruagem de fogo. Não, porque depois você vai ver as crônicas e Elias aparece de um outro lugar pregando para um outro rei. Então ele foi transportado, ele foi transladado de um lugar para o outro. Exemplo, Filipe, Deus mandou ele falar para o eunuco de Candace, e Filipe simplesmente desapareceu e já apareceu lá onde estava o eunuco. Filipe foi para o céu? Não, Filipe sumiu e foi para o céu? Não, ele foi transladado de um lugar para outro. Amém? Então arrebatados aqui não é no sentido literal de saírem fisicamente da terra, é serem tomados para o Senhor. É mais ou menos não, é o mesmo sentido da palavra que está escrita em João capítulo 10. Ele diz assim, que nós estamos na palma da mão dele e ninguém os arrebatará ou toma. Ninguém pode nos tomar de Deus. É por isso que salvação eterna não se perde, porque Jesus nos comprou, Jesus nos arrebatou para si, Jesus nos tomou a força. Este é o sentido da palavra arrebatar. Jesus nos tomou a força para si e nós estamos nas palmas das mãos do Senhor e ninguém pode nos arrebatar de volta. Então foi isso que aconteceu. Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor, aonde? Nos ares. Então o Senhor não vem na terra. Mas o Senhor vai vir, vai descer, vai ter uma guerra lá em Israel. Não vai ter nada disso, irmão. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora, é aqui? Isso aqui é uma profecia. Profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. Presta atenção nisso aqui. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Falando do judeu para Daniel. E haverá um tempo de angústia. Olha aí, a mesma profecia do capítulo 12 é a mesma profecia do capítulo 9 acerca do juízo de Deus sobre Israel. Haveria um tempo de angústia. Apontava aqui para a grande tribulação e para a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, que era na forma de juízo. Qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, no tempo da angústia, que aconteceu tempos depois, lá no ano 70, livrar-se-á o teu povo e todo aquele que for achado escrito aonde? Presta atenção aqui, ó. Aqui tem uma palavra revelada. Ó, aqui, ó. Naquele tempo, que tempo? No tempo que apontava para a grande tribulação. Naquele tempo, no tempo de angústia, naquele tempo, livrar-se-á, livramento aqui, ó, é no sentido literal. Por isso que ele dizia lá em Mateus 24: quem estiver no campo, não desça para sua casa. Ai das grávidas, ai daquelas que amamentam, porque haveria o que? Livramento. Estarão dois moendo, um será levado, outro será deixado. Era livramento. Então, já estava profetizado. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, haveria livramento para aqueles que já tinham o nome escrito nos céus. Observe que escrito no livro, Daniel está profetizando há quase 3.000 anos antes de Jesus. Não tem nada a ver com você levantar a mão numa igreja evangélica, dizer que está aceitando Jesus, e o pastorzão mandar Jesus escrever o teu nome no livro da vida. Olha que profecia, que quando acontecesse aquele tempo de angústia, Deus ia dar livramento ao seu povo, ao povo de Daniel, o judeu, e todo aquele que for achado escrito no livro. Ou seja, em Apocalipse fala que aqueles que forem escritos no livro antes da consumação dos séculos, antes da fundação do mundo, os nossos nomes foram escritos no livro da vida. É o mesmo livro que Daniel se refere. Agora, olha esse 2. E muitos
e muitos dos que dormem aonde? No pó da terra, vai acontecer o quê? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Está vendo, irmão? Então aqueles que estão dormindo, quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar. Não, irmão, porque o contexto é esse aqui. Era para aquele tempo de angústia, onde Deus ia dar livramento, e aqueles que estavam inscritos, ia acontecer isso aqui. Porque isso aqui é um plano espiritual, não tem nada a ver no sentido literal. A única coisa literal que existe aqui era o livramento do povo que iria ser salvo das garras do Império Romano. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para o quê? Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, aqui, observe que isso aqui é em Daniel, uma profecia. Deus já estava decretando, Deus já estava assegurando que as duas sementes já teriam destino certo quando o Senhor se manifestasse sobre as nuvens. Naquele tempo de angústia, lá na grande tribulação, onde o templo veio abaixo, profetizado por Daniel e também por Jesus de Nazaré em Mateus 24, quando ele disse: não ficará pedra sobre pedra, já ali haveria um juízo de Deus sobre os judeus e espiritualmente ia ser estabelecida a graça plena. E quando esta graça plena fosse estabelecida, as sementes já seriam separadas lá. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Vamos continuar para entender o raciocínio. 2 Tessalonicenses 1, 5 e 6. Olha lá, olha o julgamento então. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então os tessalonicenses estavam padecendo, sofrendo por amor a Cristo. Paulo fala lá no livro histórico de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, que os judeus estavam perseguindo os tessalonicenses. O mesmo Paulo fala nessa carta aos tessalonicenses. Na primeira carta, ele disse: eu queria ter convosco, mas Satanás me impediu. E quando ele vai descrever quem é Satanás lá, era os judeus que tinham crucificado Jesus e também perseguia Paulo e os demais irmãos. Então, esta igreja aqui, os tessalonicenses, estavam sendo perseguidos. E Paulo traz uma palavra de conforto e de ânimo, dizendo isso: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Vocês estão padecendo, eu sei disso, mas o que é que vai acontecer? Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. 1:7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. 8. Com o quê? Nós estudamos isso, né, irmão? Pedro falou sobre isso. Os elementos que agora existem estão guardados para serem destruídos. Mas aquilo não era no sentido literal, estava falando do pacto, a transição da lei para a graça. Aquele momento de transição da lei para a graça, onde os elementos do templo, onde o próprio templo, onde os sacrifícios, onde os rudimentos não tinham mais importância. Um novo pacto seria estabelecido plenamente. Aquilo que foi consumado no Calvário agora ia ganhar forma. Por quê? Porque o templo caiu, a graça plena foi estabelecida e hoje nós não precisaríamos mais de viver aqueles elementos, aqueles rudimentos. E o mesmo Paulo, ele já falava aos hebreus no capítulo 6, que era para as pessoas deixarem as imposição das mãos, as doutrinas dos batismos, a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque isso tudo já tinha passado, isso tudo já tinha se cumprido, porque agora todas as coisas se fez nova. E é isso que está em Cristo Jesus. É disso que Paulo está se referindo. Com labareda de fogo
tomando o quê? Vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Daniel já tinha profetizado que uns iriam ressuscitar para a vida eterna e outros para perdição eterna. Aí Paulo vem falando esse mesmo assunto. Irmão, mas eu sempre soube que perdição eterna os crentes vão para o céu, salvação, e os perdidos vão ser jogados em um lago de fogo, e lá dentro vai ter um diabo, um capeta com tridente, que vai afligir aqueles que não aceitaram Jesus. É isso? É isso que é sinônimo de perdição? Não, isso é mitologia grega. E eles pegam os vulcões em erupções e dizem que aquilo é o inferno. Eu estava assistindo, não foi em casa não, estava aqui em Jacuípe com a minha tia, e aí mostrando lá o vulcão que estava em erupção. Eu falei, olha, eles pregam que isso aí é o inferno. Aí eles veem lá o vulcão em erupção e eles dizem que isso é o inferno. Então, o que era perdição, ou o que é a perdição no conceito bíblico, o evangelho? Olha aí, os que não creem no evangelho e os que negam Jesus, os quais, por quê? Por castigo padecerão eterna. E o que é uma eterna perdição? Olha a resposta aí: longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, perdição eterna é a ausência da vida com Deus. Perdição eterna, amado, não é alguém sofrendo num famigerado inferno criado pela religião. E eu já deixo aqui a nossa mensagem lá no canal, As Portas do Inferno. Vai lá e confira que você vai entender melhor. Então, perdição eterna não tem nada a ver com lago de fogo. Porque Jesus disse que aqueles que foram rebeldes, ele ia lançar no lago de fogo. Jesus está fazendo a referência do vale do filho de Hinnom. Era um lixão que ficava em Jerusalém, onde as pessoas jogavam lá os animais mortos, e aquilo queimava, e o combustível para aquele lugar, claro, não tinha gasolina na época, era enxofre. E o fogo ardia sempre para queimar as impurezas, para queimar, sabe, a carnificina que ali era jogada. Então Jesus usa aquilo como um exemplo, como uma parábola, para dar uma ideia do que seria uma perdição, de algo que seria definitivamente queimado, ou seja, deixaria de existir. Você pega uma palha seca, coloca lá gasolina ou álcool, taca fogo, aquilo vai ficar queimando eternamente? Ele vai queimar e vai acabar. Então era aquilo que Jesus estava falando. Assim como acontecia no vale do filho de Hinnom, os ímpios serão queimados. Queimado é no sentido de se perderem, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Por quê? Porque os bodes, porque o joio, aqueles que não são filhos de Deus, e não adianta, ninguém vai converter bode em ovelha, ninguém vai converter joio em trigo. Quem quem já nasceu, Deus conhece os que são seus. O Evangelho simplesmente revela quem são, porque pelos frutos conhecereis a árvore. Então o Evangelho manifesta os filhos de Deus, e é por isso que Jesus disse: vocês são luz. Não pode pegar essa luz e colocar debaixo de uma cama. Vocês são o sal da terra, os filhos. Vocês têm que dar sabor nessa geração, vocês têm que fazer diferença. E é por isso que Paulo fala aos Coríntios que a igreja e nós somos o bom perfume de Cristo, que transmite o cheiro do conhecimento. Ou seja, há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Há uma diferença porque pelos frutos é que se conhece a árvore, amém? Mas Deus já conhece os que são seus, os quais por castigo padecerão eterna perdição. Não é ficar sofrendo eternamente, é serem fulminados, exterminados, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. 1 Coríntios 15, 22. E aqui nós vamos entendendo alguns conceitos. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: porque assim como todos morrem em quem? Olha aqui, ó. Olha o autor da morte aqui, ó. Olha, o diabo veio para matar, roubar, destruir. Não, Adão. Olha aí. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados
em Cristo. Então, morreram em Adão, em Cristo vão ser vivificados. 23. Mas cada um por sua, existe uma ordem. E é sobre ordem que a gente vai desenvolver o nosso entendimento. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Tem mais? Hebreus 11:35. Vamos entender agora. Aqui está falando da galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. Quando chega nesse versículo, você encontra isso aqui. As mulheres alcançaram pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor o quê? E o que é uma melhor ressurreição? As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, mas alguns foram torturados, não aceitando o livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. O contexto vai continuar e vai dizer que eles, sem nós, não teria sido aperfeiçoado. Essa melhor ressurreição aqui, amado, é justamente a ressurreição, a ressurreição desta morte de Adão. Todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados, ou seja, ressuscitados em Cristo. Então, essa ressurreição aqui é aquela ressurreição da morte de Adão, porque a morte de Adão era uma lei. A morte de Adão prendia as pessoas. Por isso que quando Jesus, depois que morre, ele desce as partes mais baixas da terra e ele prega para quem? Para os espíritos que estavam em prisão. E por que os espíritos estavam em prisão? Porque todos aqueles que morreram em Adão estavam retidos, dormindo. E hoje, irmão, quando eu morrer eu vou dormir? Não. Porque tem gente que pensa que vai morrer. Tem uma religião aí que prega o tal do purgatório, né? Então as pessoas morrem e vão esperar lá. Não tem isso não, irmão. Naquele tempo, antes do sacrifício de Jesus, os eleitos de Deus, imagine aí Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, o próprio Daniel, essas pessoas já tinham morrido. Essas pessoas tinham sido sepultadas. E os espíritos dessas pessoas, porque não havia mais carne, os espíritos dessas pessoas estavam aprisionados por causa da morte de Adão. Essas pessoas não tinham, ou seja, esses espíritos, eles eram estáticos, eles não tinham vida em si. Então tinha que haver uma ressurreição desse estado de espírito que estava morto. Então o que aconteceu? Essa palavra aqui reflete muito bem isso, que alguns não aceitaram o livramento porque esperavam uma melhor ressurreição. Então já havia naquele povo um sentimento de que futuramente Jesus Cristo, porque eles esperavam o Messias, o Salvador, iriam ressuscitar, não mais para viver na terra, mas para viver agora na eternidade. Amém? Vamos completar o raciocínio. 2 Coríntios 4,14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então aquele que ressuscitou Jesus, Paulo está dizendo, também vai nos ressuscitar e vai nos apresentar convosco. Porque não vai haver duas ressurreições, é uma ressurreição e um só povo. Olha lá, 15:53. Porque convém que isto que é corruptível. Vamos lá. Está vendo o seu irmão aí? Fazer como sistema, olha para o teu irmão do teu lado. Essa carne que você vê é corruptível, irmão. Isso é matéria. É carne, irmão. Essa carne, né, que você se embelezou, né? Minha esposa passou uma maquiagemzinha para vir hoje de manhã aqui. Isso é matéria, irmão. Isso é corruptível. Então é disso aqui
que o apóstolo está se referindo quando tange a ressurreição. Por quê? Porque convém que isto que é corruptível se corrompe. Convém, é necessário que se revista de quê? Da incorruptibilidade. Ou seja, o mortal, ele necessita se revestir da imortalidade. Vocês estão entendendo o que é a ressurreição para a igreja? Que não tem nada a ver de ser arrebatado no sentido literal, mas é sim ser ou ter sido arrebatado da morte adâmica. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, existe já uma promessa de que quando nós deixarmos esse tabernáculo corruptível, quando nós deixarmos este corpo mortal, nós receberemos do Senhor um corpo espiritual, incorruptível. É isso que tem a ver com a ressurreição, e não no sentido literal. Vamos entender melhor aqui, 15:54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está o quê? Tragada foi o quê? Percebe? E quando foi que a morte foi tragada? O interessante é que Paulo disse, cumprir-se-á a palavra que está escrita. Então, se Paulo está dizendo de algo que está escrito, Paulo tinha uma referência. Paulo não está inventando nada. Havia uma profecia que a morte seria o quê? Destruída. Havia uma profecia que o Sheol, ou Hades, do grego e hebraico, que chegaram no latim como inferno, e as pessoas atribuem inferno a um lugar geográfico, e não é. Sheol e Hades apontava para a sepultura, lugar dos mortos. Então Paulo estava dizendo que quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, nós vamos morrer, nós vamos dormir e vamos ser revestidos da incorruptibilidade. Nós não vamos dormir mais, vamos ser revestidos. E isto que é mortal se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte foi tragada na vitória de Jesus no Calvário. Porque quando Jesus morreu e ele ressuscita ao terceiro dia, o apóstolo Paulo já tinha falado que assim como Jesus ressuscitou, nós também iríamos ressuscitar. Por quê? Porque a morte tinha sido tragada, destruída na vitória. Então, o arrebatamento do povo de Deus está ligado diretamente à morte espiritual que entrou por meio de Adão. A morte entrou por meio de Adão, a ressurreição veio por meio de Jesus Cristo. Então, existe uma palavra escrita aonde? Olha lá, Oséias, já estava escrito, Oséias 13:14. Deus falando por boca do profeta, eu os remirei da mão da onde? Do inferno. Aqui foi eu que coloquei porque é original, não é inferno. Aqui é aqui, é Sheol, Hades, Mas aqui era no tempo lá onde o hebraico era mais conhecido. O grego veio no Novo Testamento. Eu os remirei da mão do Sheol, ou do inferno, lugar dos mortos. E os o quê? Resgatarei da onde? Você percebe que já havia uma profecia de resgate? Isso no profeta, ainda nos profetas. Já havia uma profecia que aqueles que morreram em Adão, ou aqueles que morreram por causa de Adão, em Jesus Cristo, iriam ser resgatados. Haveria um resgate, ou seja, nós seríamos tomados, nós seríamos resgatados, nós seríamos arrebatados. E eu estou dizendo nós, mas a igreja da graça não viveu esse ser tomado no sentido dos judeus que foram ressuscitados na vida do Senhor.
mas nós tomamos a herança, nós recebemos esta parcela de transformação, ser transformado. Essa é a herança dos gentios, porque Ele nos remiu da mão do inferno e os resgatou, resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? Cadê, morte, a tua praga? Cadê, inferno, a tua perdição? 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, destruído, é o quê? Eles dizem que é o diabo. É porque o diabo vai ser solto e vai reinar por 1000 anos. Meu irmão, você quer entender Apocalipse ao pé da letra, você vai ter dor de cabeça e vai morrer e não vai entender. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, destruído, é a morte. Vamos lá, Apocalipse 20, 14. E a morte e o inferno, lembra que estava profetizado em Osés? João está repetindo, como Paulo repetiu. E a morte e o inferno foram ou serão? Foram, né? É o emprego do verbo passado. E a morte e o inferno foram lançados no lago de... Esta é o quê? A morte da morte. Essa é a morte da morte. Porque de que morte João está falando? Da morte de Adão. A morte adâmica, a morte espiritual. Então todos aqueles que viviam condenados debaixo daquela morte, essa morte que não é física, não é literal, não é a morte biológica, tá bom, irmão? Essa morte, no conceito espiritual, a morte e o inferno, no lugar dos mortos, foram lançados no lago de fogo. E o que é que João está falando aqui desse lago de fogo? É a mesma ideia que Jesus fala sobre ser lançado no lago de fogo, dando uma referência ao vale do filho de Hinnom. Volto a dizer novamente, assista a mensagem As Portas do Inferno, as Portas do Inferno, que você vai entender esse conceito perfeitamente. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, ou seja, a morte da morte espiritual. Vamos lá, Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou o quê? Olha lá. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, Adão. O homem aqui é Adão. E pelo pecado, a morte. Assim também, a morte passou a todos os... Por isso que todos... Bom, vamos usar a mente de Cristo. Vamos usar a mente de Cristo. Quando Adão pecou, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou o quê? A morte, né? Você pecou com Adão? Todos os hebreus pecaram com Adão? Quem pecou? Adão. Adão pecou só. Agora o interessante é que essa morte era uma morte hereditária. Essa morte que entrou por Adão também alcançou os viventes. Ou seja, o pecado entrou por um homem, a morte entrou por um homem, mas por causa desse pecado, a morte passou agora a ser hereditária. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, todos pecaram, não é porque o abençoado tinha bebido uma cerveja. Todos pecaram, não é porque o abençoado tinha fumado uma bituca de cigarro. O pecado que matava espiritualmente, amém? O pecado que condenava, o pecado que separava o homem de Deus, era esse aqui, ó. Pecado de consequência de morte espiritual. Todos pecaram por causa do pecado de Adão, que gerou morte. Vamos lá, 14. Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou. Houve um reino da morte. No entanto, a morte reinou desde Adão até quem? Até Moisés. Interessante aqui que Moisés não é a pessoa, é o ministério.
Porque, irmão, a morte reinou só até Moisés. Então, quando Moisés nasceu e Deus enviou Moisés no Egito, então não existe mais morte, é isso? Não. A morte reinou de Adão até Moisés. Jesus estava fazendo o que na terra? Mateus 5,17, ele disse: eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir. Então Moisés aqui é até a vinda e a obra do Nazareno, porque Jesus está cumprindo a lei de Moisés. Então, de Adão até Jesus de Nazaré, a morte espiritual e o pecado espiritual que entrou por intermédio de Adão ainda vigora. Então, quem morre lá, ou quem morreu lá, ficava preso na morte, não havia ressurreição. Mas na vinda do Senhor, que ocorreu no ano 70, os mortos foram ressuscitados, não com corpo físico, ninguém ia ver, eles foram ressuscitados para habitar nas mansões celestes. Ou seja, os espíritos que estavam presos foram direto para o Pai, e os que ficaram vivos iam passar por esse processo de transformação. Olha lá, 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também o que? A ressurreição dos mortos virá. Veio por um homem. Então, assim como a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos também veio por um homem, a saber, Jesus. Vamos lá, 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, lembrando que Paulo está aqui falando aos Coríntios antes da manifestação da vinda do Filho do Homem, assim também todos serão vivificados em quem? Todos morreram em Adão? Todos serão vivificados em Cristo? É o que está escrito. Bom, se nem todos pecaram, mas todos morreram em Adão, então todos serão vivificados em Cristo. Não é apenas aqueles que tinham morrido, mas também aqueles que estavam vivos, porém não tinha o seu espírito regenerado ainda. Ou seja, muitas pessoas, amados, que viveram na época de Jesus, eram verdadeiros zumbis. Por quê? Viviam, tinha nome de quem vive, como diz Apocalipse, mas estavam mortos. Por quê? Porque eles estavam retidos ainda por causa da morte de Adão. Quando Jesus veio, que ressuscitou aqueles que estavam mortos, os que ficaram vivos agora seriam transformados. Vamos lá, 2 Timóteo 1,10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, ou aniquilou, e trouxe à luz a vida e ao quê? Olha lá, ó, imortalidade pelo Evangelho. Então, o Evangelho de Jesus Cristo nos tornou imortais. Aleluia. Volta a falar. Na carne? Não, no Espírito. Porque os espíritos que estavam retidos antes da manifestação de Jesus, quando ele se manifesta, quando ele vai para o Calvário, quando ele se manifesta lá para Israel, nós ganhamos agora no nosso espírito a imortalidade. E nós vamos compreendendo melhor quando Paulo fala sobre isso. Olha lá, Romanos 8,2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, amados, a lei do Espírito de vida em Cristo já nos livrou da lei do pecado e da morte. Não existe mais morte para o Filho de Deus, porque João disse que nós passamos da morte para a vida. E eu tenho que deixar bem pincelado aqui, porque tem alguns irmãos que gostam de pegar no pé. Como assim, irmão? Eu não vou morrer não, é? Eu não estou falando de uma morte biológica, eu estou falando de uma morte espiritual. Não existe mais. Ou seja, para a igreja de Jesus Cristo, para os filhos de Deus, para aqueles que Ele predestinou e amou, não existe mais perdição, porque a salvação já foi consumada, o nosso espírito já foi regenerado, e o que vai haver agora nas nossas vidas é uma transformação. E talvez aqui eu vá responder também a indagação de algumas pessoas.
uma irmã disse assim: irmão, você me mostrou na Bíblia que Jesus já veio, eu acredito, que a segunda vinda do Senhor já ocorreu, foi naquela geração. Agora só tem uma coisa que me deixa confuso. Se Jesus já veio, como está escrito, eu até acredito, o que é que eu estou fazendo aqui? Se Jesus já veio, porque o sistema prega assim: olha, cuidado, te prepara, porque senão Jesus volta e você fica. É porque eles acham que Jesus vai vir no sentido literal, vai pegar algumas pessoas aqui e vai embora, e aí você vai ficar. E aí essa irmã me fez essa pergunta. Falei: irmã, você está aqui na terra cumprindo um propósito, assim como todos os homens que viveram cumpriram. Vai chegar um momento que você vai partir, nós vamos partir. Só que quando você partir, só há uma diferença: você não vai ser enterrado e vai ficar dormindo esperando Jesus voltar, porque ele já voltou, porque não foi no sentido literal, foi em juízo. Então quando você partir, quando essa carne morrer, quando essa matéria chegar o fim dos dias dela, essa matéria vai para onde? Eclesiastes 12:7. O pó vai para onde? E o espírito vai para onde? Para Deus que o... Então teu espírito não vai ficar dormindo, teu espírito vai diretamente para o Pai. Agora, como o teu espírito vai para o Pai? Transformado. Porque o corruptível vai se revestir do incorruptível. O mortal vai se revestir da imortalidade. Bom, se há corpos terrestres, também há corpos celestes. Ou você acha que no céu é todo mundo invisível? Porque afinal de contas é espírito, espírito ninguém vê. Ah, meu irmão, a fé que eu tenho nessa palavra me faz crer que há corpos celestes. Amém? E é o que está escrito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Não existe mais morte para o Filho de Deus. Olhe lá, Lucas 20:36. Jesus de Nazaré respondendo aos saduceus. Os saduceus não criam na ressurreição. Os saduceus tinham em mente que morreu, acabou, como animal. Claro, então eles eram filhos da perdição também, não tinham espírito vivificante. Então Jesus respondendo uma pergunta, porque eles disseram assim: bom, Moisés disse, apesar de eu não acreditar na ressurreição, os saduceus, Moisés disse, está escrito que se uma pessoa, uma mulher é casada com o marido e ele morre, ela pode casar com o irmão, pode casar com outro, e aí eles vão morrer, e no céu ela vai casar com quem? Foi esse o questionamento que está dentro do contexto. Aí Jesus disse assim: olha, no céu vocês serão todos como anjos, são espíritos. No céu não vai ter esse negócio de casar e dar casamento, isso é coisa da terra, irmão, tá bom? E aí, dentro desse contexto, Jesus responde: porque já não podemos mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos de quê? Da ressurreição. Então, Jesus estava respondendo uma pergunta lógica, que lá no céu, todos seriam espíritos, não um espírito revestido de carne, mas espíritos com corpos glorificados, com corpos celestes. Por que, Jesus? Porque sendo vocês... E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Dentro do contexto, Jesus continua dizendo: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Porque ele disse: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de... Olha que interessante, como era que Deus via Abraão, Isaac e Jacó? Vivos. Deus não via Abraão, Isaac e Jacó como alguém que estava morto. Por quê? Porque Jesus sabia, né? Ele era o próprio Salvador. Ele tinha conhecimento de causa que aqueles espíritos ali seria resgatado, e foi isso que ele fez quando ele morreu e foi às partes mais baixas
da terra. Amém? Olha lá, Hebreus 12, 22. E agora, irmão? Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus. Olha aqui, ó. Mais uma vez. Tem crente que acredita que ele vai morrer e ele vai ressuscitar literalmente, e ele vai para o céu, e quando chegar lá ele vai encontrar essa cidade aqui, ó, a Nova Jerusalém. E ele pensa que lá na Nova Jerusalém tem ruas de ouro. Ô irmão, mas não está escrito? Tá lá, está escrito sim. Apocalipse 21. As ruas serão de ouro e de cristais, e ali não haverá morte. Então eles pegam o texto de Apocalipse e dizem que a cidade do Deus vivo é lá no céu. Mas olha que a revelação diz: mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém o quê? Celestial, e aos muitos milhares de anjos. Olha aí agora. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Nova Jerusalém, meus amados, não é uma cidade no sentido literal. Paulo explica aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 26 a seguir, que a Nova Jerusalém é a nova aliança que desceu do céu. E dentro dessa nova aliança não há mais morte, porque nós passamos da morte para... Dentro desta nova aliança não há mais perdição para os filhos de Deus, porque Jesus nos resgatou do inferno, Jesus nos resgatou da perdição, Jesus nos resgatou da morte eterna. Então a cidade de Deus se refere à nova aliança que já aperfeiçoou quem? Os espíritos, não a carne. Os justos, espírito dos justos aperfeiçoado. Quando nós dizemos que você está perfeito em Cristo, não é a tua matéria, porque senão isso aí vai parecer uma... Você está dizendo que você não tem pecado, que você não erra? Ô irmão, como nós erramos, como nós falhamos, irmão. Então quando a palavra fala que você está aperfeiçoado, é no Espírito. Olha aqui, ó. É no Espírito, não é na carne. A sua carne você vai ter que domar. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele disse: eu esmurro a minha carne, eu esmurro o meu corpo, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo fala também aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 15 a seguir, ele diz: olha, eu vejo duas naturezas em mim. No homem interior, eu vejo a lei de Deus, que é boa, mas quando eu olho para a minha natureza, eu vejo o erro. Quando eu faço o bem, não sou eu que faço, mas o Espírito que é perfeito. Quando eu faço o mal que eu não quero, não sou eu, mas é a minha carne que é mal. Então Paulo disse que havia uma luta, e ele fala também aos Gálatas, uma luta constante da carne contra o Espírito, porque a carne não se converte. Perfeito é o teu Espírito em Cristo. A carne, você tem que domar. Aí eu deixo aqui logo uma bomba, né? Ô pastor, ore para o meu irmão largar as drogas, ore para o meu irmão largar a cachaça. Deus não vai descer do céu para tomar copo de cachaça da boca de ninguém. Deixe você. Ah, mas você não acredita que Deus liberta? Claro que liberta. Aqui, Ele está pregando, Ele está falando, o Espírito está falando, e essa palavra que tem poder atua na tua vida, e você deixa, irmão. Mas não é porque alguém vai fazer uma mágica, alguém vai colocar a mão e você de uma hora para outra. Não é mágica, meu irmão, é decisão, é renúncia. Porque a carne nunca vai se converter, irmão. O espírito está perfeito, mas a carne é fraca. É você que tem que tomar atitude pela palavra. Eu recebo esta palavra é poder de Deus na minha vida, e a partir de hoje eu serei uma pessoa diferente.
A partir de hoje eu mudo o meu comportamento. Por quê? Porque eu sou perfeito no meu espírito e eu vou atrair isso para a minha vida. Teu espírito está aperfeiçoado, justificado, abençoado. Mas a tua carne, a nossa carne, tem que ser domada, irmão. Olha lá, Colossenses capítulo 1, versículo 28. A quem anunciamos e admoestamos a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que o homem, em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em quem? Em Jesus Cristo. Então Paulo se esforçava para passar esta palavra, e nós estamos passando esta palavra para te mostrar que em Cristo você está perfeito, amém? Colossenses 2:10, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e toda potestade. Nele, em Jesus, você está perfeito. Então, meus amados, não aceite, não recebam alguém dizer para você que você é um miserável, pobre, cego e nu, que para você não tem jeito, que você vai para o inferno. Não receba isso, porque em Cristo, nele, você está perfeito. Claro, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que erramos o alvo, mas o pecado que nos condenava, a morte eterna que separou o seu povo de Deus, essa foi destruída, e nós já recebemos a promessa da transformação. Por que eu digo transformação? Porque você está vivo. Quando você partir, você será transformado. Quando você partir, você não vai dormir mais. O teu corpo será revestido de glória e você vai diretamente para o Pai. Resumindo, trocando por miúdo, irmão, eu apago hoje o que acontece, direto para a eternidade, amém? E nós encerramos aqui 2 Tessalonicenses 2:13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o dia que você levantou a mão na igreja, desde o princípio para a salvação, em santificação de quê? Do jejum. Na santificação de coisas, de elementos, de jejum, de paga-preço, de subir escada. Na santificação de vigília, é santificação do Espírito e fé da verdade, amém? Por quê? Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade, amém, meus amados? Graça e paz, fique com essa palavra no teu coração, que é digna de toda aceitação, amém?